se você chegou até aqui é porque você vai dar início de verdade à nossa jornada de fisioterapia para residência da prova da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, né? Residência multiprofissional. Eu fico muito feliz, mais uma vez, de você estar aqui nessa segunda aula. Não percam as próximas aulas, a gente vai tentar cada dia melhorar, tá? E vamos começar hoje a nossa segunda aula falando sobre membro superior, as principais afecções, as principais patologias que podem estar acometendo o membro superior e que podem cair na sua prova, tá certo? Vamos lá? Bom, galera, então vamos lá, começar a nossa aula sobre membro superior, tá bom? A gente tá na fisioterapia aplicada a traumato-ortopedia, lembrando mais uma vez que a sua prova vai cair, na verdade, todos os conteúdos, é uma prova única, né? Às vezes diferencia muito da ordem das questões, mas não é porque você vai fazer terapia intensiva que não vai cair traumato-ortopedia. Cai sim traumato-ortopedia, por isso que a gente vai tentar aprofundar nessa matéria, não aprofundar na verdade, mas a gente vai tentar envolver os principais assuntos que podem cair na sua prova, baseado nas provas anteriores, tanto do IALS quanto da AOCP, que é a banca da prova, tá certo? Bom, antes de começar de falar de membro superior, a gente precisa entender alguns conceitos, como eu falei para vocês, é muito importante vocês saberem conceitos para conseguir resolver as questões, né? Mas são conceitos simples que com certeza vocês já devem estar sabendo. Falar um pouquinho de bursite e tendinite. Primeiro, entender, gente, que it, tudo que termina com it, é um processo inflamatório, uma inflamação. Bursite é uma inflamação na bolsa sinovial, que vai estar associada aí a traumas, microtraumas repetitivos, lesões, tá? E a tendinite é uma inflamação no tendão do músculo, né? Como eu falei, it é inflamação e tendinite vai ser inflamação no tendão do músculo e a causa mais comum é o trauma, tá bom? As afecções de membro superior a gente dividiu, né, nas três partes aí do membro superior, que é o ombro, cotovelo e punho. O ombro a gente vai falar um pouquinho de lesão de manguito rotador, de tendinite calcária e de capsulite adesiva. No cotovelo, né, a gente vai falar principalmente, que é o que mais é cobrado, as epicondilites. E no punho da mão a gente tem várias doenças aí que podem estar acometendo essa articulação. No entanto, a gente vai focar principalmente na que cai mais, que é a síndrome do túnel do carpo, que com certeza tem maiores chances de cair na sua prova, tá? Coloquei umas outras aí, que por ter até um nome mais diferente, né, é bom a gente entender, saber que elas existem e falar um pouquinho delas, porque se cair na tua prova você já tá ligado, né? Começando pelo ombro, antes de falar das afecções, das patologias, né, que acometem o ombro, a gente tem que entender a articulação do ombro, né? O ombro, ele é uma articulação que permite muitos movimentos, né? Que permite uma amplitude de movimento muito ampla e muito variada. A gente tem vários ângulos de movimentação do ombro. E por ter justamente essa mobilidade maior, eu considero o ombro como uma articulação instável, né? Então, se eu tenho uma articulação que eu quero uma liberdade de movimento muito grande, eu preciso que essa articulação ela tenha uma flexibilidade. Então, por exemplo, os encaixes ósseos não podem ser muito fixos, né? Eu preciso de uma mobilidade para eu permitir com que essa articulação se movimente. Então, o ombro ele é formado por três ossos, na verdade grandes não, mas por três ossos, a clavícula, a escápula e o húmero. E esses ossos eles estão unidos por ligamentos, né, por tendões musculares, né? A gente tem um tendão supraespinhoso fazendo esse encaixe, né, da articulação do ombro. A gente tem vários ligamentos que estão envolvidos na articulação do ombro. Isso vai permitir com que essa articulação ela tenha uma amplitude de movimento maior, mas ela também seja instável com frequentes luxações aí. Mais uma vez eu vou mostrar, né, uma figura do ombro com todos os seus ligamentos. A estabilidade do ombro ela é considerada uma estabilidade relativa, né? A gente tem uma glenoide, né, uma cavidade glenoide aqui na escápula, que ela é rasa e ela não permite o encaixe perfeito, né,
da cabeça do húmero. Mas eu tenho um lábio glenoidal aí que vai me permitir uma aderência, uma certa aderência. Eu tenho uma cápsula articular também, juntando essa articulação, fora os ligamentos, né? Que são vários ligamentos. Eu ainda tenho músculos, né, que estão envolvidos nessa estabilidade do ombro, tá certo? Mais uma vez aí, todos os ligamentos envolvidos na articulação do ombro, ligamento coracoacromial, acromioclavicular, coracomeral, ligamento glenohumeral, coracoclavicular, conoide, trapezoide, são todos ligamentos que vão fazer esse encaixe, né, da articulação do ombro. A gente também tem uma bursa aí que vai permitir esse encaixe, né, da cabeça do húmero com a cavidade glenoide. E aí eu tô colocando para vocês a importância, né, desse ligamento, do ligamento coracomeral, né? Aqui a gente tem uma imagem do peso do húmero e o ligamento coracomeral fazendo uma força aí 2 vezes maior que esse peso do húmero, para permitir esse encaixe da articulação do ombro. Os músculos importantes aí que fazem parte da articulação do ombro são os músculos do manguito rotador, né? Eu coloquei uma visão anterior e uma visão posterior desses músculos, né? Na visão anterior a gente tem o subescapular, o redondo menor e o supraespinhoso, que vai estar envolvido nessa articulação, nesse músculo do manguito rotador. E na vista posterior eu tenho o infraespinhoso e o supraespinhoso também, já falei do redondo menor, que vai estar nesses músculos do manguito rotador. O manguito rotador vai permitir com que eu tenha uma elevação do meu ombro a uma amplitude máxima, sem que essas estruturas ósseas elas sejam impactadas, né? Então, esses músculos eles vão permitir toda a contração desses músculos, vai permitir toda uma rotação de ombro durante a elevação para impedir justamente o atrito dessas partes ósseas. Então, o músculo, por exemplo, subescapular, ele vai fazer o quê? Ele vai baixar um pouquinho, vai empurrar um pouquinho essa cabeça do húmero para baixo, né? Para que não haja esse impacto aí por exemplo, com o acrômio. E o músculo supra e infra também, né? Fazendo justamente essa força, né? De empurrar um pouquinho essa cabeça do húmero para baixo, né? Para poder para impedir esse impacto aí das estruturas ósseas do ombro, né? Então, essa é uma vista da tensão aí desses músculos, que são músculos essenciais para a estabilidade do ombro. Uma outra estrutura óssea que a gente tem que considerar no ombro é a escápula, né? A escápula que também vai estar aderida ao membro superior e vai manter a sua estabilidade, sua posição, sua mobilidade por meio de músculos, né? A gente tem aí o serrátil anterior prendendo a escápula na caixa torácica, que é o músculo responsável justamente por prender a escápula na caixa torácica. E se a gente tem uma lesão, um enfraquecimento do serrátil anterior, a gente tem justamente aquela escápula em asa, né? Que é aquela escápula que forma uma asa para trás, assim. E, além disso, a gente tem os romboides prendendo a escápula, o levantador da escápula e o redondo maior também nessa junção da escápula com o húmero, que vai permitir que a escápula se mantenha no lugar. Então, a fraqueza desses músculos vão gerar alterações nessa estrutura da escápula. E um acometimento do ombro que cai muito em prova, por quê? Porque ele é muito comum, é a síndrome do impacto. A síndrome do impacto, ela é um fenômeno degenerativo primário, causado por microtraumas, quando eu faço elevação, adução e rotação interna. Eu vou ter o desequilíbrio das forças do músculo deltoide e dos músculos do manguito rotador, tá? Então, esse desequilíbrio desses músculos vai fazer com que essas estruturas anatômicas elas impactem, e o que leva principalmente durante a abdução do ombro, uma lesão nessas estruturas que fazem parte do complexo do ombro, né? Então, uma coisa que também pode causar a síndrome do impacto
é justamente o tipo de acrômio que eu tenho, né? Então, tendo o acrômio 3 aí, um acrômio mais curvado, que vai favorecer a síndrome do impacto, né? Aí eu tenho o tipo 1, o tipo 2 e o tipo 3, né? E eu tenho que, quando eu abro, né, quando eu faço esse movimento de abdução, eu tenho que ter um rebaixamento da cabeça do húmero para que eu não tenha o impacto dessas estruturas ósseas, não cause lesão, gerando assim a síndrome do impacto, né? A gente tem 3 fases da síndrome do impacto, principalmente a fase 1, ela comete pessoas menores de 25 anos. Eu tenho uma dor aguda após um esforço prolongado, eu tenho edema e hemorragia nessas estruturas dos tendões que vão estar comprimidas e ela é reversível, não tem uma ruptura desses tendões. A fase 2 é entre 25 a 40 anos, é um processo mais crônico, né? Eu tenho fibrose, eu tenho tendinite aí, justamente por causa que essas estruturas elas já estão inflamadas, já estão acometidas, já estão sofrendo por um bom tempo esse impacto. E a fase 3 é maior que 40 anos, a pessoa já tem dor constante, perda da elevação do ombro e uma ruptura completa dos tendões. Ainda eu posso ter uma calcificação também aí da bursa, que vai provocar a síndrome do impacto. E aí o tratamento fisioterapêutico preconizar na síndrome do impacto vai depender das fases, né? Eu posso fazer crioterapia, eu tenho um tratamento com anti-inflamatório, tratamento conservador. Na fase 2, 70% eu vou ter o tratamento conservador, dando uma resposta aí nessa síndrome do impacto, né? Que o tratamento conservador é a fisioterapia, é por meio de abordagens que impeçam esse acometimento ainda maior desses tendões que estão sofrendo por causa da síndrome do impacto. Além disso, os anti-inflamatórios e eu posso ter um tratamento cirúrgico também, tá? Ainda na fase 2, eu tenho um alívio álgico, uma recuperação das amplitudes de movimento, uma recuperação da função muscular, e aí eu tenho essa adoção, como eu falei, de posturas, né, que adequem, né, que eu faça movimentos adequados para que eu minimize a lesão aí desses tendões, tá bom? Exercício também de resistência progressiva, exercício de controle motor, o laser para diminuir o processo inflamatório, as terapias de ondas de choque e a crioterapia. Existem vários tratamentos aí, né, da síndrome do impacto, eu coloquei alguns aí, já tinha falado, acho que já falei até desses daí, né? E o que eu tenho que saber também da síndrome do impacto é que existem vários testes que vão me dizer se o paciente tem ou não síndrome do impacto, né? Que é o NIR, o JOB, o PATER, o GEBER, o WALKS, né? E esse AAC também, que vão me dizer se meu paciente tem ou não síndrome do impacto. E olhando esses testes, eu vejo, né, que na verdade todo teste de muscular, ele visa estressar aquela estrutura que eu quero testar. Então, a maioria dos testes do síndrome do impacto são testes que vão levar à abdução do ombro, a rotação externa, são testes que vão me fazer tensionar as estruturas do ombro para eu ver se meu paciente tem ou não esse comprometimento, tá bom? E uma escala, essa aqui está em inglês, né? Uma escala que eu posso utilizar também para testar a funcionalidade do síndrome do impacto é a ECLA, né? Caiu uma questão na prova, a gente vai ver na prova de residência que vai testar a dor, a função. Aí, gente, tá no inglês, mas tem essa escala em português, depois eu posso mandar para vocês, tá? E aí eu vou ter os graus aí de dor, presença ou não de dor, da funcionalidade, da ativação dos músculos flexores, tá? Para avaliar o nível e a funcionalidade do ombro do meu paciente que está sendo acometido com a síndrome do impacto. Bom, um outro acometimento que a gente vai falar é a tendinite calcária, que é uma calcificação e uma degeneração tendinosa que está mais frequente no supraespinhal. Aqui, ó, nesse raio-x eu consigo ver que é o pré-operatório, essa calcificação nesse tendão do supra vai acometer mais mulheres acima de 30 anos, né? E a maioria é assintomática, né? E é autolimitada. E um outro acometimento também do ombro é a capsulite adesiva. A capsulite adesiva tem uma redução do volume do líquido sinovial dessa cápsula articular do ombro. Ela é 20% idiopática. Eu coloquei aí esse conceito, né?
que fala muito bem nessa capsulite adesiva, que fala que é a peculiar condição clínica da articulação glenumeral, caracterizada pela dor, rigidez articular, de natureza fibrosa, início insidioso, muitas vezes relacionado ao desuso do ombro, com evolução arrastada, associado ou não a outras doenças e que em muitos casos pode evoluir espontaneamente para a cura. Então, esse é um conceito de capsulite adesiva que meio que resume tudo dessa condição, né? Eu tenho um período pré-adesivo, que eu tenho uma reação inflamatória sinovial. Eu tenho uma fase, né, de uma sinovite adesiva, ou seja, de uma inflamação aí com proliferação aguda de células inflamatórias nessa cápsula sinovial. A fase 3 eu tenho uma fase de maturação, que é uma regressão da sinosite e, enfim, o colabamento do recesso articular. E aí a parte crônica, que eu tenho realmente uma aderência dessas estruturas, né, com uma intensa restrição de ADM. Aí mostra justamente uma senhora aí com síndrome do impacto, com essa limitação de movimentação aí da articulação do ombro, que pode estar caindo da tua prova, tá? Aqui eu coloquei esse ombro, é mais um ombro caído, não da capsulite adesiva não. Pode não ser uma capsulite adesiva, mas eu tenho esse sulco aqui, porque na capsulite adesiva eu tenho o teste do sulco, né? Que eu vou justamente ver esse sulco aí. Também eu posso ter uma frouxidão ligamentar também, eu não descarto capsulite adesiva, tá? Como fisioterapia, a gente tem a crioterapia, o TENS e principalmente a gente vê os movimentos pendulares aí para mobilização, que pode ser feito também em casa ou na clínica de fisioterapia. Passando do ombro, a gente vai pro cotovelo, vamos falar das epicondilites, né? A gente tem duas grandes epicondilites, né, que é a medial e a lateral. A epicondilite lateral vai acometer a origem, a aponeurose do extensor radial curto do carpo, tá bom? Então, esse é o músculo aqui, o radial curto do carpo, e eu vou ter uma inflamação na inserção aí do tendão desses músculos, né? A gente também conhece essa condição como cotovelo de tenista, né? Onde a gente tem aqui, ó, o acometimento desse tendão lateral aí do extensor curto do carpo, certo? Alguns testes também, porque na tua prova pode pedir testes desse cotovelo de tenista, tem o teste de Cosen, o de Mil, o teste da cadeira e o Maudsley. Eu não descrevi os testes aqui, tá, gente? Porque a prova pode descrever os testes, pode, mas como eu faço, né, quando eu tenho prova de traumato-ortopedia que cai testes, né? Eu tenho que saber o acometimento e o teste, como eu falei para vocês, são testes que vão estressar a parte que eu quero testar. Então, aí, no caso, os testes para o cotovelo de tenista, eu vou fazer essa rotação, né? E vou segurar aqui o tendão que está sendo acometido e vou fazer justamente essa rotação aí, como se fosse um movimento que faria com que esse músculo esse tendão tivesse estressado, certo? E aí a epicondilite medial, né, que eu tenho o contrário, eu tenho uma sobrecarga em valgo do cotovelo, né, e aí os esportes que podem causar epicondilite medial, que é o golfe, o beisebol, né, e eu tenho um acometimento na musculatura flexora e pronadora, né, do rádio, né, então tem um pronador redondo e tem um flexor do rádio radial do carpo sendo acometido pela epicondilite medial, certo? Então, é muito importante que a gente possa distinguir essas duas epicondilites e o músculo que está sendo acometido, né? O tipo de estresse que eu posso levar a essas epicondilites. E aí eu coloquei, né, o movimento que me permite avaliar essa epicondilite medial, né? Que é essa pronação aí, onde eu vou estressar esses músculos mediais, né? Bom, falando de punho agora, de punho e mão, como eu falei para vocês, existem vários acometimentos no punho e mão. Eu vou destacar dois aqui, vou falar dos outros, mas eu vou destacar dois que são os que mais caem na prova, certo?
O cisto sinovial é um cisto, uma lesão benigna, né, e que acomete o punhão e a mão, né? Eu tenho um cisto de massa firme, muitas vezes é indolor, né, e uma cicatrização da articulação ou do tendão por causa desse cisto, levando essa limitação aí de movimento. A tendinite de Decker-Van, eu destaquei que é uma tendinite, por ter um nome diferente, pode cair na sua prova também, e as provas gostam muito de cobrarmos nomenclaturas diferentes para te assustar na hora da prova. Então, por isso que é importante a gente dar uma olhada nessas tendinites com nomes diferentes, para você não se assustar na hora da tua prova. Essa tendinite é uma tendinite que acomete o primeiro compartimento dos músculos extensores do carpo. Ela é causada, né, por uma tensão contínua e repetida desses tendões, e aí eu tenho uma fixação, uma fricção dessa bainha reticular aí, que vai levar a edema e estreitamento desse canal fibroso, que vai estar justamente aqui nos músculos extensores, do primeiro compartimento do extensor, que é esse daqui, gente. Então, aqui eu tenho o extensor radial longo do carpo, o extensor longo do carpo, o extensor radial curto do carpo, que são os músculos que estão envolvidos nessa tendinite aí. Coloquei esses músculos aí, ó, músculo abdutor curto, extensor curto, que vão ser responsáveis, né, por essa tendinite, né, o tendão desses músculos. Então, é mais frequente em mulheres, né, jovens e após o parto, e a idade entre 30 e 50 anos. O teste que detecta essa tendinite é o teste de Flex-Time. Eu acho que é Flex-Time, mas aí a posição justamente estressando, fazendo essa extensão desses músculos que estão envolvidos, né? Coloquei aqui mais resumido o dedo em gatilho, a doença de Dupuytren e a doença de Kienbock, né? A doença de Kienbock é uma necrose avascular aqui do osso semilunar, tá bom? Que é detectada pelo raio-x. Essas outras doenças, né, elas são limitações na extensão dos dedos, né? Muitas vezes está associado à idade também, ou alguma lesão de tendão aqui que limita essa extensão dos dedos. Aqui, mais ou menos, falando da doença de Dupuytren, que é uma doença que vai estar associada aos tendões da musculatura extensora também do punho, e uma doença que com certeza vai cair, um acometimento que vai cair na sua prova é a síndrome do túnel do carpo, né? Que é um acometimento, um dos principais acometimentos do punho. Eu tenho uma compressão do nervo mediano, que é um nervo que vai passar nessa fáscia carpal aqui. Essa fáscia carpal, ela passa vários tendões, né? Os tendões flexores, os ossos do carpo estão abaixo também dessa fáscia, os retináculos flexores, todos passam embaixo dessa fáscia carpal aqui. E a inflamação, o acometimento de algum desses tendões ou um espessamento dessa fáscia vai comprimir o nervo mediano e vai causar a síndrome do túnel do carpo, sendo que o teste de Fallot é um teste que detecta a síndrome do túnel do carpo. Bom, falamos muito, mas a gente tem que saber na prova, gente, como é que vai cair o acometimento da mão. Vamos ver. Essa é uma prova, não coloquei aqui, mas é uma prova da residência de 2019, que vai falar um pouquinho, que é uma questão justamente de membro superior. E vai falar assim: o paciente LRG, 47 anos de idade, comissário de bordo da companhia aérea, relata que há 2 meses, ao levantar da sala pesada de passageiro para colocá-la no compartimento da mala pesada de um passageiro para colocá-la no compartimento superior do avião, sentiu uma fisgada no ombro direito. A partir de então, refere-se dor no ombro e limitação para os movimentos de flexão e abdução. Ele procurou atendimento médico do ortopedista, especialista em ombro, que diagnosticou uma tendinopatia inflamatória ao exame físico e pelo exame de imagem. Na palpação, apresenta dor na região subacromial, grau 8, né, na escala analógica visual, e no exame de ressonância magnética identifica-se uma coleção de líquido intrasubstancial no tendão supraespinhal e infraespinhal e infiltrado também na bursa supraacromial. Esse é o caso clínico que a prova
solicitou, e agora a gente vai julgar os itens como verdadeiro ou falso, ou certo ou errado, né? Lembrar da estratégia de prova que a gente faz para responder questões de certo ou errado. A gente tenta sempre encontrar o erro da questão e afirmar se ela está certa ou errada, tá? Então, ele falou na 58 que o acrômio tipo 3, que é aquele acrômio curvadinho, ele é classificado como ganchoso e pode ser uma das causas de síndrome do impacto do ombro, certo ou errado, né? Então, a gente já viu o acrômio tipo 3, ele é classificado como ganchoso por causa do formato dele e é o principal tipo de acrômio que causa realmente a síndrome do impacto. Então, não tem nenhum erro nessa questão, ela está correta, eu marco como certo, né? No exame físico, para detectar esse tipo de lesão, deve-se realizar manobras irritativas do manguito rotador, como, por exemplo, o teste de Neer, de Pato e de Job. A gente sabe que todo teste, a gente já tinha falado aqui, que todo teste terapêutico, ele é de musculatura, né, fisioterapêutico de musculatura, ele justamente são testes que irritam, né, as estruturas que eu quero testar. E aí, no caso, a gente precisaria só saber os nomes dos testes, né, que a gente viu, sim, esses testes como testes para síndrome do impacto. Então, essa questão também não tem nenhuma alternativa errada, tá certa. São comuns, a questão 60, são comuns na síndrome do impacto do ombro, lesão no lábio da glena humeral anterior e lesão óssea na porção posterior da cabeça humeral e também na cavidade glenoide. A questão 60, ela está errada. Por quê? Porque a síndrome do impacto não tem nada a ver com cavidade glenoide, né? Tem a ver com uma lesão aí, um acometimento aí dessas estruturas envolvidas no manguito rotador que não protegem o húmero quando eu faço a abdução ou a flexão ou a rotação interna do meu ombro. Ele está falando aí de lesão na cavidade glenoide. Então, a questão 60, ela está errada justamente por este motivo. A questão 61. Na fase inicial de tratamento desse tipo de lesão, deve-se enfatizar a mobilização passiva intraarticular do ombro com movimentos de tração, deslizamento e circundação da articulação da glena humeral, que são justamente os exercícios que eu faço para promover essa mobilização aí da glena humeral e do ombro, para que eu evite justamente até o ombro, a adesão da cápsula, né? Então, sim, são movimentos passivos do ombro, de tração, né, de movimentação, de deslizamento, para permitir com que o meu ombro volte a ter uma amplitude de movimento que me permita voltar à movimentação normal. Então, a questão 61 não tem nenhum erro também, não achei nenhum erro, ela está correta. A 62, na fase de fortalecimento muscular, ele falou que vai estar indicado o exercício denominado lata vazia, em uma amplitude de ADM acima de 90 graus do ombro, sobretudo para ativação do músculo redondo maior. Para saber essa questão, você precisa principalmente saber o que é exercício de lata vazia, né, para saber como é que esse exercício é feito e se ele ativa o redondo maior, tá? Quando eu fiz essa prova, realmente eu também não sabia esse exercício de lata vazia, por isso que é importante a gente responder questões. Fui lá pesquisar, ver. Essa questão é considerada errada. Esse exercício é um exercício de rotação interna que eu faço e abdução de ombro, né? Que é exercício de lata vazia, tem de lata vazia e de lata cheia. E ele não é acima dos 90 graus, então tá errada. Acima dos 90 graus também não é o redondo maior que vai ser ativado, tá certo? 63. Uma das características da síndrome do impacto do ombro pode ser a escápula alada, né? Que a gente viu que a escápula alada eu tenho uma alteração de serrátil anterior e que vai impedir com que a escápula não fique aderida na parede torácica. Ele fala que deve trabalhar a flexibilidade do músculo serrátil anterior. Essa parte que deve trabalhar a musculatura do serrátil anterior tá certo,
mas a síndrome do impacto ela não tem a ver com a escápula alada, né? Ela tem a ver com a musculatura do manguito rotador, em que o serrátil anterior ele não está envolvido. Então, o erro da questão é justamente esse. E ele falou que uma ferramenta validada que deve ser utilizada para avaliar a funcionalidade da articulação do ombro nesse tipo de sistema é a pontuação de Ookla, que a gente viu realmente é essa escala que avalia a síndrome do impacto. Bom, gente, então a gente finalizou aí a articulação do ombro, vimos muitas coisas que podem cair na sua prova, alguns testes que você precisa lembrar o nome, como caem as questões de prova. A gente viu que essas questões, elas foram muito pouquinhas, né, as alternativas, então é isso, não é isso, é aquilo, não é aquilo. A gente, na aula anterior, viu que podem ter questões com textos grandes que a gente tem que avaliar cada frase, mas nessa questão só foram uma frase para cada item e vai ter questões que a gente não vai saber, como eu não sabia que exercício de lata vazia, não sei se vocês já sabiam, mas que não se preocupem, né? Se você não souber aquela questão, eu não vi, a gente vai realmente tentar falar o máximo possível, passar o máximo possível de questões para vocês, de assuntos que podem ser cobrados na sua prova, tá bom? Não se esqueçam de resolver os exercícios que vão te ajudar a compreender e a fixar o conteúdo da matéria. Vamos então depois para membro inferior, certo?